Eu tenho uma palavra para você. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Glória a Deus. O que é poder de Deus para você? O que é a unção de Deus para você? O que é que Jesus fez na sua vida? O que ele faz? O que ele vai fazer? Amém? Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 6 e 7. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam, e muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Glória a Deus. O Evangelho em Samaria. Deus operando grandes sinais naquele lugar. Pessoas eram libertos de espíritos imundos. Coxos, paralíticos eram curados. Pregador, mas eu não tenho visto isso ultimamente por aí em nossos dias. Ou quando eu vejo alguém que pagou alguém ou pagou outra pessoa para levantar da cadeira de roda e simular alguns sinais. Ou alguém que investiga a vida de uma pessoa na internet, em redes sociais, e depois revela tudo lá no púlpito. Pregador, meu querido, eu tô até com medo de certos sinais que eu vejo por aí. Bom, meu irmão, nós vamos falar sobre isso. Deus não mudou. Deus continua sendo Deus. Sinais de milagres e maravilhas continuam sendo sinais. Mas, pregador, o que é que mudou? Deus mudou com o passar dos anos? Deus não é mais o mesmo? Meu irmão, minha irmã, Deus não mudou. O homem é que mudou. A degeneração do gênero humano, a corrupção, foi que aumentou sem medida. E hoje a gente vê cada coisa. Realmente tem pastores por aí que pagam pessoas para levantar de cadeira de roda, investiga a vida da pessoa para depois revelar no púlpito. Tudo isso acontece. Mas Deus não deixou de ser Deus. E Deus não deixou de abrir portas para você. Deus não deixou de responder às suas orações. E você precisa parar de andar por aí seguindo a homens e começar a servir a Deus de verdade. São multidões, exércitos de pessoas iludidos, acreditando em ilusionistas e seguindo, entre aspas, homens de Deus por aí. É muita gente sem vergonha, meu irmão. Eu vejo os pregadores de internet. É bem assim, é porque Deus está me revelando, Deus manda te dizer. Ali assistindo aquele vídeo, existem milhares e milhares de pessoas. É lógico que no meio daquela pessoa ali, vai ter alguém que vai se encaixar naquela palavra. Então, desconfie deste evangelho de tanta revelação. Cuidado para não receber um revelamento da parte do falso profeta e perder o rumo e quebrar a cabeça depois, quebrar a cara. Depois não adianta culpar a Deus. Falar assim, mas o senhor falou isso e não aconteceu. Eu escutei o senhor. Quando não foi Deus que falou. É muita gente por aí falando, Deus manda te dizer. Quando Deus não mandou dizer foi nada. E multidões sendo enganadas por ilusões. Ilusionistas conduzindo multidões. Aleluia. Mas Filipe estava lá em Samaria.
o evangelho era pregado. E as multidões se convertiam ao evangelho, ao cristianismo. E haviam sinais verdadeiramente. Pessoas eram libertas. E pessoas, quando eram libertas de espíritos imundos, os espíritos saíam gritando, bramando, dando seu grito de derrota. Aleluia! Sinais e maravilhas. E os sinais, eles seguirão aos que creem. Uma característica do evangelho são sinais. Ah, pregador, mas então por que é tanto falso sinal por aí? Tenha discernimento, meu irmão. São muitos ilusionistas que perderam a comunhão com Deus, perderam a conexão com o divino. E agora querem forjar uma manifestação do sobrenatural de Deus, usando de recursos ilusórios, usando de ilusões para simular uma manifestação do poder de Deus. Nós vemos isso em nossos dias. E você não pode se deixar levar, porque quando alguém mal intencionado leva uma mentira para você, a primeira coisa que ele faz é mentir. E ali é uma porta que se abre para outras coisas acontecerem. Ele tem uma má intenção, ele vai fazer alguma coisa para te prejudicar, ou para te extorquir, ou para tirar algo de você. Você precisa ter discernimento. Muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado. Glória a Deus. Versículo 8, ó. E havia grande alegria naquela cidade. Versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Simão era um mágico. Simão, o mágico. Ele era um ilusionista. E muitos naquela cidade acreditavam nele. E do menor ao maior, todos diziam: este homem é um homem de Deus. Este homem é um grande personagem. Mas, na medida que o evangelho foi pregado em Samaria, o povo da cidade se converteu ao evangelho. E o próprio Simão, o mágico, o ilusionista, também se converteu. Ele viu sinais que eram verdadeiros e ficou maravilhado. Um homem que era acostumado a enganar. Um homem que era acostumado com as suas práticas de iludir pessoas. E ele tinha lá os seus privilégios, porque as pessoas o veneravam, o respeitavam, e tinha ele como um grande homem de Deus. Quando, na verdade, ele era um ilusionista. E Simão se converteu. E Simão, aonde Felipe ia, Simão estava junto. Ele queria ver os milagres. Queria atestar se realmente era verdade o que acontecia. Porque ele já era um especialista em sinais. Só que os sinais que ele fazia eram enganosos. Eram ilusões. Ele era um ilusionista. Então os irmãos, sabendo da notícia que o evangelho estava sendo pregado em Samaria, e que Jesus estava fazendo sinais de maravilhas naquele lugar, e que as pessoas unanimemente se convertiam e eram batizados, e a igreja estava crescendo, então os irmãos mandaram para lá Pedro e João. Glória a Deus. Pedro e João. Ó. Versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome de Jesus. O evangelho estava sendo pregado. Os sinais eram manifestados. Os irmãos
eram batizados nas águas, porém, sobre nenhum deles ainda havia descido o Espírito Santo. Então, nós observamos aqui os sinais verdadeiros. O Espírito divino, o Espírito de Deus se manifestando naquele lugar. Mas os irmãos recebiam a palavra, se convertiam, eram batizados, mas o Espírito ainda não havia descido sobre eles. Então Pedro e João chegam em Samaria para orar pelos irmãos da igreja, para que fossem cheios do Espírito Santo. Nós vemos aqui um Espírito que vem sobre eles sobre imposição de mãos. Manifestações do sobrenatural de Deus, a virtude que desce do céu sobre imposição de mãos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, meu irmão. Ó, versículo 18. E Simão, vendo que a imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Simão, o mágico, acostumado a iludir, acostumado a enganar, agora ali ele faz parte, ele integra o grupo de irmãos que receberam a palavra. E quando ele vê os apóstolos impondo as mãos e sobre eles vindo o Espírito Santo, Simão oferece dinheiro aos apóstolos. Queria negociar com os apóstolos. Queria iludir. Acostumado a enganar. Para a infelicidade de Simão, o mágico. Para a infelicidade de Simão, o ilusionista. Aquele apóstolo ali ao qual ele ofereceu dinheiro não era o apóstolo Valdomiro. Porque se fosse, com certeza Simão receberia ali uma imposição de mãos. Se fosse nos dias de hoje, por que você está falando isso, pregador? Do meu apóstolo. Para trazer a vocês uma realidade triste. Uma triste tragédia espiritual. Nós vemos aqui o evangelho primitivo. O evangelho pregado pela igreja primitiva. Em que Pedro e João vinham sobre os irmãos, impunham-lhes as mãos para que descesse sobre ele o Espírito Santo. E nós vemos hoje, em nossos tempos, um evangelho paralelo. Um evangelho falsificado. O evangelho que é uma mercadoria sem nota. O evangelho do Paraguai. Com todo o meu respeito aos irmãos paraguaios. Mas e você vê aqui então uma similaridade em que Simão, o mágico, o ilusionista, representa o evangelho da atualidade, o evangelho paralelo, do universo paralelo, o evangelho da fake news. Fake news te lembra alguma coisa? Pois é. Então ele oferece dinheiro para Pedro e João. Oferece dinheiro para os apóstolos. E para a sua infelicidade, os apóstolos não eram o apóstolo Valdomiro. Ou alguns apóstolos da atualidade aqui no Brasil. Ou espalhados mundo afora. Meu irmão, minha irmã, você precisa ter discernimento. A palavra de Deus não mudou. Deus não mudou. Deus continua operando milagres. Deus continua fazendo sinais. Deus continua libertando. O evangelho cura, liberta, transforma e salva. Deus não mudou. O homem foi que se degenerou na corrupção. Se vendeu. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, farão negócio de vós. É mais ou menos assim. E Simão Pedro queria fazer negócio com os apóstolos.
oferecendo-lhes dinheiro para receber a virtude do Espírito Santo. Glória a Deus. Bora ver o que é que Pedro falou. Versículo 20. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Aleluia. Deus continua sendo Deus. Milagres continuam sendo milagres. E milagre de Deus não pode ser comprado nem vendido. Aleluia. Esta igreja que está aí diante de vocês, diante de vós, este universo paralelo, deste evangelho paralelo, isso aí não tem nada de evangelho. Aleluia. Como foi na igreja primitiva? O evangelho foi pregado em Samaria. Muitos se converteram. Muitos sinais aconteciam. Mas ali também tinha alguns enganadores entre eles. Cuidado com os enganadores. Cuidado, cuidado. E naquela cidade, desde o menor ao maior, todos achavam que Simão Mágico era um grande personagem, era um grande homem de Deus. E eram enganados por ele. Porém, Deus não deixou de fazer sinais em Samaria por causa de Simão Pedro. Simão o Mágico. Deus não deixou de operar milagres por causa de Simão. O evangelho foi pregado, pessoas se converteram e ele tentou corromper os apóstolos. Quando Pedro fala com ele, vou ler de novo, aleluia. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. A bênção de Deus não pode ser comprada. Esse evangelho que estão te pregando por aí, isso é mentira de Satanás. E se você estiver no meio desse povo por aí, você vai para o inferno junto com eles. Retirai, povo meu, que é tempo de salvação. É tempo de viver as misericórdias de Deus. E é tempo de deixar de ser enganado por Simão Mágico. Os ilusionistas da fé. Os mercadores da fé. Os negociantes da fé. E se você continuar nessa, você vai para o inferno. Junto com eles. Glória a Deus. Então, nós observamos aqui que a virtude do Espírito vinha sobre os irmãos por imposição de mãos dos apóstolos. Pedro foi um apóstolo que andou com Jesus. Ele recebeu a virtude diretamente do Mestre. Quantas vezes Jesus estava com ele, vos ensinando a palavra. Ele foi aluno do Senhor. O Senhor ensinou a Pedro pessoalmente, impôs as mãos sobre ele. E Pedro era um homem cheio da virtude do Espírito Santo. Aleluia. Cuidado, meu irmão. Quem anda colocando a mão na sua cabeça? Qual é a virtude que vem sobre vós? Talvez você vai lá e recebe lá uma imposição de mãos, uma unção que você acha que está sendo ungido por Deus e está recebendo lá uma virtude de alguma sociedade secreta qualquer por aí. Observa que ali, paralelamente ao evangelho que era pregado em Samaria, havia um evangelho similar. Havia um evangelho falsificado. Porque eles acreditavam no que Simão falava. Ele era um ilusionista. E eles também acreditou. Ele creu. E no meio dos irmãos havia um ilusionista, que era considerado um grande homem de Deus. Se converteu, acreditou, mas não deixou as suas práticas de mentir e enganar e iludir. Isso é muito comum no meio da igreja. Isso aí serve para escandalizar o povo, para muita gente desacreditar das coisas de Deus. Mas Deus continua sendo Deus. O evangelho continua sendo pregado. E muitas vezes será pregado por vanglória ou por dinheiro, mas importa que o evangelho seja pregado. E você, importa que não perca a tua salvação, por causa de alguns e outros por aí. Mantenha
a tua fé, a tua conexão com Deus, a tua comunhão com Deus. Aleluia. O que é que Pedro falou para ele? Versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Versículo 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de impiedade. Glória a Deus. Muito cuidado, meu irmão. Esse povo misturar de política com religião não gosta de mim. E eu não estou nem aí para eles. Aleluia! O meu compromisso não é com o homem, não é com Satanás. O meu compromisso é com Deus, é com a palavra de Deus, e eu vou continuar pregando. Queira os bolsonaristas ou não, queira os extremistas ou não, eles vão tudo para o inferno. E eu vou continuar pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Eles vão lá nas minhas redes sociais, hackeiam minhas redes sociais, tiram o meu contato com o público, tiram os comentários dos irmãos, tiram visualizações para mim não poder monetizar as minhas redes sociais. Mas eu serei uma voz pregando o evangelho neste tempo. Queira os bolsonaristas ou não, queira a extrema-direita ou não, vocês vão tudo pro inferno, seus filhos do capeta, e eu vou estar aqui pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Meu compromisso é com o Senhor. E eu vos faço um apelo nesta hora. Povo de Deus, cuidado para não ser enganado. Cuidado para não cair na lábia de Simão, o mágico. Ele está por aí na liderança de grandes instituições religiosas. Está por aí na placa das igrejas, negociando os rebanhos do Senhor, recebendo dinheiro para ungir ou para receber unção de obreiros. Essa é uma prática comum neste evangelho paralelo. Mas Jesus continua sendo Jesus. Deus continua sendo Deus. E se você entrar em comunhão com Deus, você vai ver coisas maravilhosas acontecer neste tempo. Porque Deus ainda faz milagre nos dias atuais. Se você crê, recebe, porque Deus está trabalhando. Glória a Deus, aleluia. Amém.